meus queridos, tudo bem com vocês? Vou pedir antecipadamente desculpa para vocês aqui pela qualidade do vídeo, porque eu precisei baixar muito aqui a qualidade gravadora, tá travando ainda um pouco, por causa da qualidade do aparelho que eu estou usando mesmo para gravar. Esse vídeo é uma revisão geral das principais ideias que nós vimos agora ao longo desse bimestre e que nós precisamos para entender, né, o processo de colonização do século XIX que aconteceu na África. Nosso tema é África neste vídeo. Então nós vamos falar das ideias que acabaram ganhando ali o mundo filosófico, né, na Europa, né, ideias essas que tinham um reforço científico na época, e vocês vão ver o absurdo que são essas ideias, como essas ideias levaram os europeus a iniciar o processo de colonização ou neocolonização, né, a nova colonização do século XIX, e como a África foi atingida com esses ideais. Então, partiu começar. Primeiro de tudo, a gente começa a falar aqui sobre questões filosóficas, ideológicas, com base científica, que surgem ali na virada do século XVIII e que se desenvolvem nas primeiras décadas do século XIX. Essas ideias, elas eram ideias com base científica, mas que falavam sobre uma supremacia racial. Então defendiam aí a ideia de que determinados povos eram superiores a outros povos, né? E obviamente nessa ideia, por tudo que a gente já viveu na vida e que vocês já viram em história, a gente acaba entendendo que lá atrás, né, essa ideia era defendida como povos brancos eram mais desenvolvidos que povos negros. Então já dá para ver mais ou menos para onde que vão as ideias. Então, vamos seguir aqui. A primeira dessas ideologias que a gente vai falar é a eugenia. A eugenia, ela defende que existem povos bem-nascidos, os eugênicos ou eugênios, e existem os povos que não são bem-nascidos. Esses povos bem-nascidos, eles seriam povos que nasceram de uma linhagem pura. Daí movimentos como o pan-eslavismo, o pan-germanismo, né, que surgiram depois na Rússia e na Alemanha, são movimentos que buscam reunir pessoas que têm uma mesma origem eslava, origem germânica, nesses dois exemplos que eu dei para vocês. E aí a eugenia vai defender que povos que não são nascidos de uma origem pura, né, que tem aí duas etnias misturadas, que a gente chama hoje de miscigenação, esses povos não são puros, segundo a visão da eugenia. Essa é uma das primeiras ideias que surge. Associada a essas ideias, diversas outras ideias vão aparecer. A principal dessas ideias, a filosofia com base científica que leva os europeus a implementar uma nova campanha de colonização em países não puros, como eles defendiam, se chama darwinismo social. O que era o darwinismo, ou o que é o darwinismo social, na verdade? Quem já estudou as leis de Charles Darwin, né, lá em ciências, a gente falou delas também aqui em história já há um tempo atrás, vai lembrar aí que Charles Darwin defende a evolução das espécies. O darwinismo social, ele explica por que as sociedades de homens brancos da Europa evoluíram e as sociedades de homens negros da África não conseguiram acompanhar essa evolução. Segundo o darwinismo social, isso vai estar associado à cor da pele, né? Explicação biológica no darwinismo social, o que espera aí todo já esteja esclarecido e ultrapassado esse pensamento, e que todo mundo entenda que isso é uma visão, para no mínimo, né, todo mundo usar um termo pesado, uma visão ultrapassada, vamos dizer assim, mas que funcionou lá no século XIX como motivação para que os homens das sociedades europeias implementassem essa campanha de tentativa de colonização. Nascia assim a chamada missão do homem branco. O interesse real por trás da missão do homem branco era conseguir novas terras, né, para conseguir uma nova dinâmica econômica, para conseguir novos lugares para implementar a sua indústria e aumentar, né, a sua rede de mercado. Mas como a ideia foi defendida foi de que os homens brancos iriam levar a evolução que a Europa tinha para os países de homens negros. Por isso que esse processo é chamado de missão do homem branco. Foi essa ideia que os homens europeus defenderam para entrar
no continente africano e também no continente asiático. O que oficializa o processo de chegada, né, não que tenha começado a partir daí, muito antes, né, desde a metade do século XIX, várias comunidades europeias começaram a entrar e dominar regiões inteiras da África. Mas a partir da Conferência de Berlim, né, que vai acontecer na Alemanha, na cidade de Berlim, os principais líderes da Europa se reuniram para definir como que ia ser a partilha da África. Sim, os líderes europeus se reuniram para decidir qual região da África cada um deles poderia dominar e explorar. A se seguir disso, gente, temos aí décadas e mais décadas de exploração dos principais líderes, das principais potências europeias no continente africano. Então a gente vai ter mais um processo de dominação, mais um processo de escravidão, mais um processo de uma tentativa de apagar, de abafar a cultura dos homens negros africanos e substituir essa cultura por uma cultura europeia. Então temos um processo, sim, de violência física e temos também um processo de violência cultural, social, em cima do povo africano. Pela segunda vez, porque vale lembrar que todo o processo mais famoso aqui para nós brasileiros de escravidão da África é aquele processo lá que começa no século XV e se estende até o século XVIII, início ali do século XVIII. Aí vejam vocês, um século depois, ali em meados do século XIX, começa esse processo que a gente está falando hoje. Então, a Conferência de Berlim é o marco oficial, inicial, da implementação agora dessa invasão que acontece na África. Durante décadas, como eu falei para vocês, os países africanos serviram de base para indústrias e para novas rotas comerciais, rotas econômicas, né, dos principais líderes dos principais países da Europa. Mas quem pensa que isso aconteceu assim e os africanos só aceitaram o que estava acontecendo está muito enganado, porque existem vários processos, vários exemplos de resistência. A mais famosa de todas as resistências é a resistência do povo Zulu. A gente ouviu falar do povo Zulu recentemente falando sobre Ubuntu, ou Ubuntu, né, que é aquela filosofia que fala sobre como os homens precisam se unificar. O povo Zulu é um povo que tem uma cultura muito forte e é um povo que está presente em várias áreas. O que aconteceu com a partilha da África, quando os países europeus chegaram, é que eles não respeitaram as diferenças culturais e as diferenças geográficas da Ásia. Eles só quiseram saber sobre os seus próprios interesses. E assim, muitas comunidades africanas que não tinham a mesma cultura foram obrigadas a conviver no mesmo espaço, assim como povos de uma mesma cultura foram separados. Isso aconteceu com o povo Zulu. O povo Zulu é o primeiro dos povos que vai tentar uma unificação entre povos, para juntar forças e reagir ao que o homem europeu estava fazendo na África naquele momento. Existem vários exemplos. Existem revoltas Zulus de 1860, de 1870, de 1880, em vários momentos houveram revoltas Zulu. A principal representação dessas revoltas é que, em dado momento, africanos que não viviam na África mais, no continente africano, que tinham saído para ir estudar em países que colonizaram a África, como a Inglaterra, como a França. Então, esses africanos que receberam educação na Europa, eles começaram a trazer para dentro da África as ideias de evolução e superação que os europeus falaram que vieram trazer, mas não trouxeram. Então, junto a toda essa ideia de unificação dos povos que o povo Zulu tinha trazido, agora existia um grupo de intelectuais formados fora da Europa, trazendo essas ideias de forma política, de forma organizada. E é aí que nasce o principal movimento de resistência, que a gente vai chamar de pan-africanismo. Sim, baseado nessas ideias de supremacia das raças, os africanos desenvolveram uma visão anti-supremacia, que na verdade só fala que todos os povos são iguais, mas que os homens africanos tinham que parar de se enxergar como os grupos culturais diferentes e se entender como um só. Não mais Zulu, não mais povo do Congo, não mais Benguela, os povos culturais de regiões diferentes da África, mas povos africanos.
homens negros do continente africano. E foi assim que nasceu pela primeira vez um movimento forte, um discurso forte de unificação do povo africano e afrodescendente, inclusive, né? De descendentes de africanos que não nasceram na África, que nasceram fora da África, mas que tinham suas raízes agora ali bem representadas. Porque o pan-africanismo também tem essa importância. A importância de trazer valorização, a importância de trazer orgulho aí para toda a cultura, né, para toda a história do homem africano. O homem africano normalmente é enxergado como apenas um povo sofrido, atrasado, que foi escravizado. O pan-africanismo traz uma visão diferente disso. Além de defender a união, além de trazer o homem africano como um homem forte, o pan-africanismo defende o orgulho pela cultura africana. E isso era uma novidade ali no final do século XIX, no início do século XX, que é quando o movimento estoura e quando começa de verdade aí movimentos que de fato são resistência na África e conseguem expulsar os países colonizadores europeus que ficaram ali por quase um século, mais uma vez. Porque o processo de expulsão dos europeus só vai acontecer lá em meados do século XX, para vocês terem uma ideia. Então, temos duas grandes consequências desse processo. Nós temos culturas africanas que foram totalmente abaladas e culturas europeias que chegaram e conseguiram modificar determinadas regiões. A África do Sul, por exemplo, ela passou por uma influência da cultura inglesa tão forte que existe hoje mais população branca na África do Sul do que população negra. E ainda teve um episódio, dentro desse episódio de ocupação dos países africanos por países da Europa, chamado de Apartheid. A gente já falou sobre o que foi o Apartheid. O Apartheid é um momento em que o governo inglês ele faz um processo de segregação dentro da África do Sul. Vejam bem, um processo de segregação dentro de um país africano. E essa segregação foi em cima de quê? Raça, etnia. Então, o Apartheid proibia homens negros de ocupar os mesmos espaços sociais de homens brancos. E eu estou falando de um país africano, para vocês terem uma ideia. O processo de luta para que o Apartheid caísse foi longo, foi um processo doloroso. Milhares de militantes acabaram morrendo ou sendo presos, né, durante o processo de luta. Mas Nelson Mandela, que é o principal representante da luta contra o Apartheid, ele conseguiu, né, finalizar esse governo, essa opressão do governo inglês e mais que isso, né, conseguiu livrar a África do Sul dessa amarra cultural que era a presença dos ingleses. O fim do processo de ocupação da África por povos da Europa deixa muitas marcas para o povo africano, né? Deixa muita coisa do povo africano, da cultura do povo africano, substituída por culturas europeias. Um discurso, né, de menosprezo do homem negro e do homem africano que perdura até os dias de hoje e que tenta-se ainda lutar contra esse discurso. Vários discursos, chamados aí de discursos de negritude, surgiram fora da África. Os principais discursos de combate à presença do homem europeu no continente africano aconteceram fora da África. Para vocês terem uma ideia de como essa cultura do homem africano lá no continente africano ela foi abafada pela presença do homem europeu. E essas são as principais ideias que nós discutimos, tá? Então, falamos aqui sobre quais ideias estavam ali por trás e quais eram os interesses também que estavam por trás da vinda do homem europeu para o continente africano. Como foi esse processo? Né? Como foi a relação entre europeu e africano durante esse processo e como o homem africano reagiu e conseguiu se livrar da presença do homem europeu dentro do continente africano. Certo? Junto com esse vídeo, está indo um esquema de estudo para vocês. Tem algumas perguntas no esquema de estudo. Entendendo e conseguindo responder essas perguntas, vocês conseguem tranquilamente fazer a nossa avaliação. Espero ter ajudado com vocês. Qualquer dúvida, deixe comentários aqui embaixo desse vídeo. Tchau!